pessoas. Hoje, 1º de junho de 2022. Amanhã, faltarão 4 meses para as eleições. E aí o tempo é suficiente para a gente conversar sobre o momento propício, com perdão da redundância, para se definir a posição nestas eleições presidenciais. Eleições para a Câmara Alta, eleições no Executivo Estadual, né? Aí cada qual tem sua opção. Eu acho que a gente não tem necessidade de dialogar sobre isso. Mas é fundamental que a gente compreenda o momento histórico que a gente está passando e entenda de uma vez por todas que um ódio plantado, um ódio alimentado contra um partido político, um candidato que, reconheçamos, fez muito pelas populações menos favorecidas, pelas pessoas em situação de vulnerabilidade em nosso país, não podem ser incriminadas, não podem deixar de receber o voto de vocês em função de uma narrativa hegemônica numa temática chamada corrupção. Mas antes de falar de corrupção, a gente precisa entender que desde que o Brasil foi invadido, quando colonizaram o nosso país com os valores do homem branco eurocêntrico, naquela tentativa de extermínio dos povos originários, as bases de fundação do nosso país são as bases autoritárias. O país é uma experiência, o Brasil é uma experiência autoritária. O autoritarismo ele perpassa a história da sociedade brasileira. E além do autoritarismo, a gente precisa falar sobre uma outra marca presente na sociedade brasileira. Porque a escravidão não acabou a partir da assinatura de uma lei áurea, não seria uma lei de outra cor, né? De outra conotação, não. A escravidão ela está enraizada na sociedade brasileira, principalmente no que a gente chama de 30%, de 1/3 da classe média racista. O racismo é um elemento da sociedade brasileira. E este elemento, o racismo, esta característica, esta marca da sociedade brasileira, ela, ao longo dos séculos e mesmo após a abolição da escravatura, permaneceu como definidor do caráter social, da estrutura social de nosso país, não é? A questão do classismo. Então, a gente tem o racismo e o classismo porque envolve também a questão econômica. E aí, as narrativas contemporâneas, inclusive o golpe de Estado, se deu em função de uma aversão à corrupção. Ora, eu não quero falar aqui das nossas corrupções cotidianas. Eu não quero falar quando a gente ultrapassa os sinais vermelhos, quando a gente anda no acostamento, quando a gente fura fila, quando a gente procura alguma carteirinha com um professor amigo, uma professora amiga para ser estudante e usar meia entrada. Eu não quero falar nem do que encerrou ontem, o quê? A declaração do imposto de renda, quando a grande maioria da população brasileira procura alguma forma de sonegar os impostos devidos. Inclusive a experiência a gente tem que dizer, né, entre muitas pessoas da classe médica é já informar ao paciente que não tem plano de saúde de que existem 2 preços, o preço com e o sem nota fiscal. E as pessoas aceitam. Então, estas mesmas pessoas, a gente precisa falar de hipocrisia, foram às ruas derrubar a presidenta Dilma. Golpe de Estado, que também o objetivo não é esse. Mas o que eu quero dizer é que a corrupção mais danosa ao erário, que realmente dilapida o patrimônio nacional, é a corrupção da classe empresarial.
e aí entra a própria sonegação de impostos, mas vamos falar das isenções que as grandes empresas, os grandes grupos econômicos recebem do Estado brasileiro para instalar indústrias, enfim, fábricas, comércios, quaisquer, né? Esta facilitação que é dada às empresas, esse valor que é surrupiado, retirado dos cofres públicos, esta sociedade brasileira não se revolta. Então, quando a gente fala em corrupção e dizer, eu não quero votar em candidato A, B e C por causa da corrupção, olha, esse seu discurso, essa sua justificativa prescreveu. Prescreveu, inclusive, porque se a gente for fazer análise matemática, né, fazer o levantamento estatístico, a gente vai ver, inclusive não foi o PT, nem tampouco o inocentado presidente Lula, ex-presidente Lula, mais especificamente o PT, o partido que mais teve gente envolvida em casos de corrupção. Venhamos e convenhamos que os partidos do Centrão, e aí a estatística é só se pesquisar em fontes confiáveis, não adianta buscar fake news, notícias falsas, fontes duvidosas. Nós temos que buscar fontes de informação com credibilidade, né? Qual a origem desta informação para que a gente possa construir o nosso entendimento. Então, esta fala aqui, primeira, é para as pessoas que, porventura, estão incomodadas e pensando, ainda há 4 meses das eleições, vamos dizer assim, em votar no candidato da necropolítica, no candidato que representa os ideais de racismo, de machismo, de homofobia, não é? O candidato que, pelo decorrer dos 4 anos de mandato, pelas políticas públicas que foram eliminadas, cortadas, e pelo comportamento de toda a turba enfurecida também, a gente passou a classificar indubitavelmente como candidato fascista. Aliás, a própria questão da corrupção, se você for olhar a família do atual presidente da República, todos enriqueceram às custas da mamata, né? Aliás, falar em mamata, eu adorei quando explodiu esse escândalo dos cachês milionários de cantores e cantoras da linha sertaneja, né? Porque tanto se critica leis de incentivo à cultura como a Lei Rouanet ou a Lei Aldir Blanc, que foi vetada agora pelo presidente da República, valores irrisórios comparáveis com essa usurpação do erário, falando de novo em relação aos cachês milionários com recursos públicos, não é? Então, é preciso se definir se há um critério de conveniência na crítica à tal da corrupção ou se realmente há uma condenação e uma atitude concreta. Então, essa primeira fala é para as pessoas que, porventura, ainda estão pensando em repetir. Olha só, repetir um voto que eu vou chamar de voto genocida. Para concluir uma segunda parte mais curta, eu queria me dirigir a vocês que estão em dúvida ainda em votar em Lula e Alckmin no primeiro turno. Entendam, ou a gente compreende o momento histórico que a gente está passando, ou a gente enxerga a realidade a partir de uma visão crítica, a partir da construção de todo o arcabouço que envolve esse momento que a gente está passando. Se a gente já compreendeu que eu não estou falando dos aspectos econômicos, das questões do que o governo atual não fez, a destruição do Estado brasileiro, não. Eu estou falando de uma tarefa civilizatória. É daquilo que
as construções maniqueístas, não é? Até a questão da dicotomia trata de bem e de mal. Sim, nós estamos agora próximos a uma decisão, a uma escolha, sim, entre o bem e o mal. Porque o bem, e a gente pensa que o principal bem jurídico é a vida, ele se contrapõe ao mal, e o mal seria a morte, a necropolítica. Então, para você, pessoa, que ainda tem um pingo de dúvida sobre a necessidade de se votar ou não na candidatura de Lula e Alckmin, nas candidaturas de Lula e Alckmin no primeiro turno, avalie a necessidade de nós conseguirmos derrotar o fascismo, não é? Ou como vocês já estão acostumados a escutar, derrotar bolsonaristas sionistas no primeiro turno. Porque há um processo, uma construção de uma ruptura democrática. A tentativa vai ser frustrada de um golpe civil-militar miliciano. A gente precisa compreender, a gente precisa enxergar, a gente precisa estar atento, atenta a toda essa movimentação. Eu penso que em 2026, aí falando também para os partidos de extrema esquerda, em 2026 a gente possa apresentar as candidaturas ideológicas, né? Possamos, num clima de normalidade institucional, o Estado Democrático de Direito sustentado por instituições sérias, a gente volte a escolher a partir das nossas visões de mundo no primeiro turno. Mas o apelo agora é para você que se arrependeu de votar na necropolítica em 2018, que seus valores humanos, sua humanidade lhe fez reconhecer o equívoco de 2018, tão claro, né? Tão fácil de enxergar. O apelo é para agora você se juntar a nós nesta frente ampla contra o fascismo, nesta frente ampla democrática para derrotarmos bolsonaristas, sionistas. É isso.